Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa segunda lição da nossa revista Conectar Mais Jovem. Estamos estudando os profetas menores. Nossa primeira lição a gente trouxe um resumo sobre os profetas, os 12 profetas. Ora, uns profetizavam, 9 deles profetizaram para o reino ou antes do cativeiro babilônico, e 3 são profetas pós-exílio, profetizaram após o povo voltar do cativeiro. Os profetas pré-exílicos: Joel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. 9 profetas profetizaram antes do exílio do cativeiro babilônico, são profetas pré-exílio, e 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram após o povo voltar do cativeiro. Hoje vamos estudar um pouco sobre o profeta Oséias. O título da nossa lição: Oséias convoca o povo ao arrependimento. O versículo do dia está no capítulo 14, versículo 1. O livro de Oséias tem 14 versículos e 14 capítulos e 197 versículos. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Verdade aplicada. Deus está nos convidando para um arrependimento sincero, genuíno e urgente. Os objetivos da lição: apresentar a biografia de Oséias, falar sobre a convocatória de Oséias, explicar sobre a importância dos nomes para o povo hebreu, tá? Então, o Oséias, ele profetizou exclusivamente, a sua mensagem é para o reino do norte, Vem trazer uma mensagem aqui retratando a infidelidade do povo de Israel para com Deus, a infidelidade. O reino de Israel, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro foi Salomão. Deus havia falado através dos seus profetas que o povo não se desviasse, o povo não pegasse os costumes daquelas nações que ficaram ali ao redor de Israel, não adorasse outro Deus além do Senhor. Os 10 mandamentos não terás outro Deus além de mim. Ama a Deus acima de todas as coisas. Então Deus é categórico, Desde o capítulo 20, está lá descrevendo os mandamentos. E Deus fala: não terás imagem do que tu vê na terra, nem do que tu vê no céu, nem do que tu vê debaixo da terra. Não fará imagem de nada. Não existe outro Deus além do Senhor. Então, a mensagem era de advertência: não terás outro Deus além de mim. Salomão casou com muitas mulheres, muitas princesas, e estas vinham para Israel, para Jerusalém, e trazia suas culturas, seus costumes, seus deuses. Salomão vai dando concessão a uma, concessão a outra, daí a pouco está Salomão adorando esses deuses pagãos, sacrificando a esses deuses pagãos, levantando altares a esses deuses pagãos. Resultado: o reino de Israel foi dividido. Deus disse que por causa da idolatria de Salomão, o reino seria dividido. Ponto. Com a morte de Salomão, literalmente foi dividido entre 2 reinos. O reino do norte, também chamado de reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, porque Efraim era a tribo com maior quantidade de pessoas, e reino do sul, chamado também de Judá. Os reinos se dividiram, seguiram seus caminhos,
E, volta e meia, os reis se viravam para a idolatria. O reino do norte foi pior ainda. Desde o seu primeiro rei, Jeroboão, conhecido como Jeroboão, filho de Nebate, começou logo criando 2 altares pagãos, botou um em Betel, o outro em Dan, instituiu o sacerdote, que não era da tribo dos levitas, para fazer o trabalho dos sacrifícios. Já começou aí errado. Então foi um rei pior que o outro, o reino do norte. Oséias, ele profetiza para esse reino do norte, tá? Então, a profecia de Oséias é exclusivamente a esse reino do norte. O nosso texto bíblico está aqui no capítulo 4 do livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo do 1º ao 4º, tá? Vamos ler Oséias, capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. O primeiro tópico da lição é falar sobre o profeta, o livro do profeta, considerações preliminares e uma mensagem para o reino do norte. Então Deus usa o profeta Oséias como uma comparação de sua relação com Israel. A vida do profeta Oséias, Deus manda que Oséias case com uma mulher, que ela ou era prostituta ou venha se prostituir, simbolizando, retratando a relação do povo de Israel com Deus. Suas profecias, as profecias de Oséias se dão diante deste colapso espiritual deste reino do norte, em que Israel, ou reino do norte, às vezes chamado de Efraim, vivia literalmente separado de Deus, afastado dos princípios da palavra de Deus. O nome do profeta significa salvação, né? Profetizou nos dias dos reis do Reino do Sul, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Todos do Reino do Sul e no período ali do reinado de Jeroboão II, no Reino do Norte. Alguns estudiosos acreditam que ele cita aqui esses reinos do Sul, porque possivelmente ele tenha profetizado do território do Reino do Sul, profetizou ao Reino do Norte, mas profetizou do território do Reino do Sul, porque ele tenha fugido para lá nos dias que estavam antecedendo a destruição do Reino do Norte. O Reino do Norte foi destruído em 722 a.C., 721, 722, foi invadida pelos assírios e foi destruído. Não parou depois desse dia. Terminou-se o Reino do Norte. Consequências da rebelião do povo contra Deus. Então, Oséias ele foi contemporâneo dos profetas Isaías, provavelmente ali do profeta Amós, Oséias é mais novo do que o profeta Amós, também do profeta Miqueias. Tá? Oséias, assim como Amós, profetizou exclusivamente aqui, sua mensagem foi exclusivamente direcionada ao Reino do Norte. Oséias profetizou durante ali os últimos 40 anos do Reino do Norte. O Reino do Norte, sob a liderança ali do Jeroboão II, estava vivendo uma aparente prosperidade material,
E o povo achando que o fruto dessa aparente prosperidade era a vinha dos deuses pagãos. Então, Deus levanta Oséias para profetizar, mas o povo não estava nem aí para a mensagem do profeta Oséias. Pouco se importava com o que Oséias falava ou deixasse de falar. A rebelião era muito grande, tá? Então, Oséias profetiza a esse povo e a vida que Oséias viveu foi terrível. Foi terrível porque Deus manda que Oséias case com uma mulher. Alguns teólogos dizem que ela já era prostituta, outros que ela se prostituiu depois que ela casou com o profeta, simbolizando o povo de Israel se prostituindo com os deuses pagãos, dando as costas a Deus, que é retratado aqui como um esposo que é traído pela sua esposa, que é a nação de Israel. Tá? Infelizmente, mesmo sendo advertido pelo profeta, o povo não se voltou para Deus, nem optou em abandonar sua vida de pecado, nem de corrupção, muito menos das injustiças que existiam, né? Das hipocrisias religiosas. Então, esses brutais pecados da nação foram citados por Oséias como mensagem ao arrependimento e convite à misericórdia e ao amor de Deus. O povo não se arrependeu, não estava nem aí para a mensagem de Oséias e continuou vivendo seu desvio, sua vida de rebelião, de pecado, de promiscuidade, sem estar nem aí para a mensagem do profeta. Resultado? Em 722 a.C., o Reino do Norte foi destruído, deixou de existir. Resultados da rebelião contra Deus. Segundo tópico da nossa lição, uma convocação diferente, um casamento que causa estranheza, a infidelidade da nação para com Deus. Então, o Senhor chama Oséias para uma missão dificílima, irmão. Pensa aí, casar com uma mulher, amar essa mulher, e depois ela abandonar sua casa e se prostituir, se envolver com vários homens, e depois Deus manda que Oséias, ela vai para o mercado de escravo, Deus manda que Oséias compre ela, cuide dela, ame, trate como uma esposa, como uma noiva querida. Oséias viveu na pele aquilo que Deus sentia em relação ao povo. O povo abandonou o Senhor, se prostituindo com outros deuses, dando as costas para Deus, e mesmo assim Deus amando este povo. Deus cuidando desse povo, e o povo dando as costas. Então, Oséias sentiu na pele aquilo que Deus estava sentindo em relação ao povo. Essa prostituta representaria a nação de Israel, pois a terra se prostituía, desviando do Senhor. Foi um casamento literal e com propósitos divinos, servindo como uma analogia direta do relacionamento entre Deus, o Senhor, o esposo fiel, e Israel, a esposa infiel. O profeta Oséias sentiria na pele a tristeza que Deus sente quando o seu povo trai a sua confiança. Que situação difícil. O ordenamento divino ao profeta a respeito do seu casamento deu-se em virtude do povo de Israel estar mergulhado em um verdadeiro atoleiro de pecados. Deus se utiliza desse artifício para despertar em Oséias o sentimento em que ele mesmo possuía a respeito da nação de Israel. Deus, com este casamento de Oséias, simbolizando aqui, teve a intenção de gerar um desassossego no profeta para que Oséias levasse a sua mensagem ao povo. E o povo, mesmo assim, não deram ouvido à mensagem de Oséias. Oséias sentiu na pele aquilo que Deus sentia. E o terceiro tópico, a importância do nome para os hebreus. Os filhos de Oséias,
O que Oséias tem a ensinar para a igreja? Oséias casa com uma mulher, o seu nome é Gomer, e eles juntos tiveram 3 filhos. O nome de uma era Giseel, o nome da outra Lo-Ruama, o nome do outro Lo-Ami. Cada um destes nomes representava uma mensagem de Deus ao povo. O primeiro filho de Oséias, com sua esposa adúltera, Gomer, deram o nome de Giseel. Giseel, que significa Deus semeia, Deus planta ou espalha, né? Em referência à terrível destruição da casa de Acabe, efetuada pelo rei Jeú, ali em Giseel. O que acontece? Deus manda o profeta Eliseu, o profeta Elias, né? Elias é levado para o céu, o profeta Eliseu vai lá e unge Elias. Elias vai lá e unge Jeú como rei no lugar de Acabe, por causa dos vários pecados, dos vários erros de Acabe. Jeú é ungido rei. Jeú era um dos capitães do exército de Acabe, reino do norte. Acabe, rei de Israel, esposo da rainha Jezabel, a ímpia rainha Jezabel. Acabe vai para Giseel, o palácio de inverno ficava ali em Giseel. Acabe vê a vinha de Nabote, próximo ali ao palácio. Acabe vai até Nabote para comprar a vinha. Não podia ser vendida porque a lei de Deus proibia. A propriedade era passada para os parentes, geração em geração. Nabote estava dentro da lei. Acabe ficou frustrado porque Nabote não podia vender a vinha, era contra a lei de Deus. Acabe, o rei, vai para o palácio frustrado. Jezabel toma as dores de Acabe, cria um plano, vai e assassina Nabote. Toma posse da vinha de Nabote e dá a Acabe. Olha o ato que eles praticaram. Deus chama o profeta Elias e vai lá, decreta lá o juízo para Acabe e para Jezabel. Acabe morreria, teria seu sangue lambido pelos cães. Jezabel morreria naquele mesmo campo que ela assassinou Nabote e teria sua carne comida pelos cães. Elias vai e profetiza a palavra de Deus e profetiza sobre Jeú, que Jeú exterminaria a descendência de Acabe. Pois bem, só que Jeú extrapolou. A crueldade de Jeú, quando ela assumiu o reino, foi muito grande. Tanto é que Deus condenou as atitudes de Jeú. Jeú assassinou, matou os 70 filhos de Acabe. Então, essa profecia aqui é contra a descendência de Jeú. Seriam exterminada também, tá? O nome do primeiro filho de Oséias e Gomer é Giseel, justamente, que significa que o fim da descendência de Jeú por causa da sua crueldade. Então, nesta cidade, aqui em Giseel, ocorreu a morte de Jezabel. Ela morreu, ela caiu ali. Quando Jeú chega, ela cai lá do terraço, algum dos céus empurra, e os cachorros comem a sua carne. Posteriormente, a filha de Oséias, a esposa de Oséias, dá outro filho a Oséias, uma menina, e chama-se Lo-Ruama, que significa não compaixão ou não compadecida, evidenciando que a compaixão de Deus tem limites. E o terceiro filho de Oséias com Gomer, Lo-Ami, que significa não meu povo, porque Israel não seria mais o povo de Deus. Ou seja, o reino do norte foi destruído alguns anos depois, 15, 20 anos depois dessa profecia de Oséias. Os assírios invadiram, destruíram, tomaram a capital Samaria, levaram o povo, deportaram o povo para outras terras e trouxeram o povo de outras terras para habitar com aqueles que ficaram ali. Gerou uma mistura, uma miscigenação, de onde se originou os povos samaritanos, que a gente vê muito isso, falando deles lá no Novo Testamento, tá? O livro de Oséias tem muito a nos ensinar.
Neste livro, Deus fala ao coração de sua amada, mais infiel, esposa, que é Israel, capítulo 2, versículo 14. Diante das circunstâncias, Deus encarrega Oséias para chamar o povo ao arrependimento, já que Israel, a esposa infiel, se esquece do seu Criador, ou seja, o seu esposo, o Senhor, atribuindo sua prosperidade ao Deus pagão Baal. Então, o povo, a cidade, o país estava vivendo uma prosperidade no reinado ali de Jeroboão II. Jeroboão era descendente de Jeú, esse rei que assassinou Acabe e sua descendência, assassinou Jezabel e os 70 filhos de Acabe. Jeroboão, descendente de Jeú, estava vivendo ali uma prosperidade, a cidade, a nação, uma prosperidade aparente, porque o juízo de Deus estava determinado, estava decretado. Então, o povo, ouvindo uma mensagem de juízo, vivendo na prosperidade, não, esse profeta não tem valor, não tem sentido para a gente essa mensagem. Ignoraram a mensagem de Oséias, as profecias de Oséias, e o juízo veio, o castigo veio, aproximadamente 25 anos depois dessa profecia de Oséias. Então, o Senhor nos chama ao arrependimento, né? Segundo as Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender e buscar minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só através de um arrependimento sincero, um espírito contrito, como resultado de um profundo sofrimento pelos pecados cometidos. Então o povo não deu ouvidos à profecia de Oséias. A esposa de Oséias vai se prostituir, simbolizando o povo de Israel, dando as costas para Deus, adorando outros deuses, se prostituindo com outros deuses. E Deus amando este povo. Aí Deus manda que Oséias vá, compre Gomer, sua mulher, de novo, está como uma prostituta, se deitando com outros homens. Deus manda que Oséias compre ela de novo desses homens, traga para casa, zele, cuide, ame como antes. Era isso que o povo estava fazendo com Deus. Deu as costas para o Senhor e se prostituindo, adorando outros deuses. Então o profeta ele vivia na pele aquilo que Deus estava sentindo, entende? Então, assim como Oséias ansiava trazer de volta sua esposa adúltera, livrando da degradação moral, de igual modo Deus ansiava trazer para junto de si o seu povo rebelde, o seu povo que estava dando as costas para o Senhor. Então a gente vê aqui no livro, né, de Oséias, que o amor de Deus não muda, mas Deus chama o povo ao arrependimento. Uma hora que chega e Deus manda prestar contas.